Meus amigos e eu viajamos para uma ilha no Mar do Caribe, San Andrés. A maior ilha do arquipélago de São Bernardo já foi considerada reserva da biosfera da Unesco. É literalmente uma ilha paradisíaca. Nós ficamos 10 dias explorando ao máximo, fizemos todos os passeios possíveis, bebidas, o mar de 7 cores, rolezinhos, pessoas, alguns tapas e alguns beijos. Nós somos amigos do ensino médio e 10 anos depois, com todos com a vida encaminhada, marcamos essa viagem. Já pensou o que é pessoas da Baixada Fluminense, alunos de escola pública, pegando um avião para curtir uma ilha do Caribe? Começou ali o sonho de milhões. Antes disso, nós passamos 5 dias em Cartagena e esse quebra-cabeça confuso eu mesmo vim desvendar para vocês. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se essa é a sua primeira vez no canal e você não me conhece, o meu nome é Eric Nobre. Eu tenho um canal lá no Instagram que se chama @umnobreviajante. Lá eu posto as minhas viagens em tempo real. Eu abri esse canal aqui no YouTube para contar experiências, dar dicas de viagem, falar sobre alertas. Enfim, se essa não é a sua primeira vez no canal e você chegou pelo vídeo da World Packers, muitas pessoas chegaram e me mandaram mensagem através desse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz de alguma forma poder ajudar as pessoas aqui no YouTube. Esse é o intuito do canal, dar dicas, enfim, o que eu acabei de falar. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha viagem pra Colômbia. Pra quem não acompanhou tanto aqui no canal quanto no meu Instagram, tem uma série de vlogs, tanto de passeios quanto de restaurantes que eu visitei e eu postei aqui, mas eu fiz esse vídeo pra fazer um resumo geral pra vocês e também dar algumas dicas que a gente não consegue gravar. Então vou deixar aqui pra vocês algumas dicas, alguns erros que nós cometemos e que nós faremos diferente, que pode otimizar a sua experiência. Também vou falar um pouco sobre a nossa experiência com a culinária da Colômbia. Spoiler, não foi uma experiência muito positiva. E no final desse vídeo eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei nessa experiência desses 21 dias. Então, bora pro vídeo. Bom, como eu falei pra vocês, eu viajei do Brasil pra Colômbia no dia 3 de fevereiro. Os meus amigos foram no dia 5. Eu fui 2 dias antes porque essa viagem já estava programada. Eu contei essa história no vlog que tem quando eu tava lá em Bogotá. Eu já tinha programado essa viagem antes, os meus amigos resolveram ir depois. Então a minha passagem era pra ir antes deles mesmo. Eu fui no dia 3 e eles chegaram no dia 5. A nossa intenção era ficar 5 dias em Cartagena e 10 dias em San Andrés. Pra começar, eu vou contar pra vocês 5 coisas que nós fizemos e que nós consideramos como um erro e que a gente faria diferente pra que talvez a sua experiência fique um pouco mais otimizada. A primeira coisa que a gente fez, que a gente acha que não precisava, é a quantidade de dias. 5 dias em Cartagena, mais 10 dias em San Andrés, foram muitos dias, a gente conseguiu se divertir. Obviamente que se você tiver grana, você vai poder aproveitar todos os dias, porque todo lugar tem coisas diferentes para você fazer. Mas a gente tinha um orçamento definido, então a gente não tinha como ficar gastando muito dinheiro com passeio logo no início da viagem, porque a gente depois iria para San Andrés. E o que a cidade oferece de clássico e que as pessoas geralmente fazem, que é passear pela cidade amuralhada, visitar a Isla de la Rosario, que é uma das ilhas mais famosas, que é onde você passa na casa do Pablo Escobar, que é um dos passeios mais clássicos, assim, nós entendemos que a gente conseguiria fazer em 3 dias. 5 dias foram muitos dias, nos 2 últimos dias a gente estava meio já cansado da cidade, já tinha ido em todos os lugares possíveis. Eles chegaram até aí num passeio que eu não fui, que era num castelo. Apesar deles terem dito que foi muito legal, não era algo que estava dentro do nosso roteiro. Eu nesse dia fui à praia e as praias de Cartagena não são as melhores praias. Então a gente ficou 2 dias ali meio que perdido, só na piscina do condomínio. É óbvio que a gente estava em grupo, a gente se divertiu, mas pensando estrategicamente, 3 dias em Cartagena pra gente seria suficiente. Essa foi a nossa perspectiva de acordo com aquilo que a gente gosta de fazer. Óbvio que vai ter pessoas que vão querer ficar mais tempo, que quer fazer mais outras coisas, que tem um outro estilo de viagem. Mas no estilo de viagem que nós fomos, pelas coisas que nós gostamos de fazer, 3 dias em Cartagena seria suficiente. Então nós achamos 5 dias para Cartagena demais. Se a gente pudesse fazer diferente, a gente faria só 3. Outra coisa que todos nós concordamos que nós faríamos diferente é ter ido primeiro a San Andrés e depois a Cartagena. A gente achou que essa forma que a gente fez de primeiro ir a Cartagena, depois ir para San Andrés, fez sentido na nossa cabeça, mas a gente teria feito o contrário, porque a gente chegou em Cartagena cheio de tesão, querendo viver o lugar e tal. E a gente queria ter gastado essa energia toda na ilha de San Andrés, que foi realmente o auge da viagem. Cartagena é muito legal, muito lindo, mas assim, na minha perspectiva, eu, Eric, queria ter chegado com esse tesão lá em San Andrés e não em Cartagena. Então,
nós todos concordamos que primeiro a gente teria ido para San Andrés, curtido a ilha e depois ido para Cartagena, fechado a viagem, pegava o avião, voltava pro Brasil. Esse é o melhor roteiro na nossa perspectiva. Então fica a dica para vocês pensarem sobre isso, se faz sentido no roteiro de vocês, qual é o objetivo. Eu, por exemplo, queria muito ir para ver praias, estava indo pro Mar do Caribe, eu queria viver aquela experiência de praia, de mar, diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E Cartagena realmente era uma perspectiva histórica, que não era pra mim o auge da viagem, eu queria aproveitá-la também, mas não era o que eu queria mais fazer, entendeu? Então, a gente faria o contrário, passaria 2 dias em Cartagena, conhecia as coisas que tinha pra conhecer e teria ido embora 2, 3 dias, né? Essa é a nossa perspectiva. A terceira coisa que a gente fez de errado, a gente quis economizar um pouco na hospedagem e a gente também queria um apartamento porque nós éramos um grupo. Então, além de nós sermos um grupo, eu tinha muito material de trabalho, assim, equipamento de trabalho, né? E aí a questão da segurança, celular, câmera e tal. Então, eu não queria ficar em hostel, principalmente em quarto compartilhado, porque eu tava inseguro de levar todas as minhas coisas, computador, enfim, tudo. E então, a gente pegou um apartamento. E os apartamentos na cidade amuralhada eram muito mais caros, assim como a hospedagem. Mas a gente acabou pegando um apartamento que ficava num bairro do lado da cidade amuralhada. O bairro se chama El Laguito. Ele fica bem do lado do Getsemane, ali onde é a cidade amuralhada, mas a gente tinha que pegar um táxi de mais ou menos 10 mil pesos, 15 mil pesos, que é uma média de 15, 20 reais, toda vez que a gente ia e quando a gente voltava. Óbvio que nós estávamos em grupo, então 3, se divide para 3, ele fica pouquinho. E mesmo que esse valor não fizesse diferença, assim, a ponto da gente ficar na cidade amuralhada, olhando depois de conhecer a cidade, eu acho que vale a pena investir em ficar dentro da cidade amuralhada, porque é onde tudo acontece na cidade. Os pontos turísticos lá são extremamente policiados, então é muito mais seguro. Por exemplo, a gente estava em El Laguito, no apartamento, o apartamento era até bom, vou postar pra vocês aqui, vou postar também o valor que a gente pagou, mas a gente não tinha tanta segurança de andar na rua, a gente não tinha tranquilidade de sair de noite, assim, tarde da noite, porque era um lugar meio escuro, a gente também não entendia muito bem. Lá na cidade amuralhada tem muito policial, 24 horas, isso acho que gera uma segurança maior. E você também evita esse deslocamento, né, de um bairro para outro. Então, Getsemane, que é um bairro que logo do lado da cidade amuralhada, e a cidade amuralhada também acho que é um ótimo lugar para ficar. A gente teria ficado lá, teria investido mais um pouquinho de dinheiro, mesmo que fosse um pouquinho mais caro, a gente não pensou que seria tão diferente, mas a gente teria ficado dentro da cidade amuralhada com certeza. Então fica essa dica pra vocês aí. Se tiver que investir um pouquinho mais, mas ficar na cidade amuralhada ou no Getsemane, em Cartagena, vai ser uma experiência bem melhor pra vocês, principalmente porque os taxistas de lá são muito loucos. Então assim, toda hora a gente tava se expondo de entrar num táxi com uma pessoa maluca, correndo no trânsito. As leis de trânsito lá também são meio loucas. O trânsito na Colômbia é caótico. Então assim, dá até uma insegurança. E toda hora você tá, tipo, entrando num táxi, indo, e ele sai correndo, buzinando pra caralho. E aí você tá pra lá e pra cá, então eu acho que você pode evitar até momentos de tensão. Eu acho que vale o investimento porque evita esse deslocamento, não só pela questão do dinheiro, mas também pela questão da segurança mesmo, de você estar toda hora entrando num táxi, num lugar onde o trânsito é caótico, assim, dá medo, real. A quarta coisa que a gente teria feito é pesquisado mais sobre a culinária da Colômbia. Eu acho que a gente errou um pouco de lugares para comer, de pedidos mesmo, assim, a gente não entendia muito, não entendeu e não pesquisou muito sobre a culinária do local, então a gente estava meio perdido, assim, em relação à comida e a gente comeu muitos pratos ruins. A gente escolhia, não sei se era o que a gente escolhia, se era o que, se realmente era a maioria das coisas que tinham um gosto estranho, o arroz a gente achava estranho, as coisas a gente achava tudo estranho, e a gente não tava comendo bem mesmo, até que quando a gente chegou em San Andrés as coisas começaram a melhorar, a gente começou a achar uns restaurantes melhores. A ilha é bem turística, então acho que lá tem mais opções, né, mas em Cartagena a gente errou muito em relação à culinária, e a gente comeu muito mal várias vezes, pagando caro ainda. Eu vou colocar uns vídeos aqui pra vocês de um dia que a gente foi no restaurante dentro da cidade amuralhada, pagamos uma média de R$80 no almoço, e a galera saiu assim. Agora eu quero saber tudo de vocês aqui pra botar meus stories, rapidinho. O que vocês acharam da comida? Que eu falei da comida, e aí comemos e agora? 1 a 10. 1 a 10, menos 10. 4 com arroz, 8 pra carne, 9,5 pra batata. Você, Priscila? Eu acho que 10 pra batata, bem boa. A carne, 6. O arroz, 8. Pode ir, Felipe? Papa frita está deliciosa, muy gustosa. Si tú gustas de español que hablo, suelta el foguito ahí. Horrível? O que? De hoje? É, de agora, que a gente comeu agora. Não, deu pra comer. Ainda não, porra. Nota. 6.
Caraca, 6 também. Você 6 também? Não, Não, o Douglas batata, foi a gente fez 4. separado, ele falou, tanto pra batata, tanto pra arroz. Batata tava bom. Batata 9, quase 10. Não, A comida num todo, né, gente? A comida num todo. 6. O arroz e a carne tá fora, mano. O arroz aqui é com canela. Irmão, só deixa eu falar com vocês. É só vocês pegar a porra do arroz pronto Não é. e não colocar a canela, pô. É simples. Não é canela, é de coco. É coco, é adocicado, aí depois queima, aí não sei o quê. Então, tá vendo? É um processo muito mais complicado do que fazer de leite no arroz. você isso para dentro, tá? Bom, eu acho que a última coisa que a gente teria feito diferente é ter estudado mais espanhol. A gente foi confiando muito um no outro, achando que cada um pegando um pouquinho a gente ia conseguir formar alguma coisa. E a gente teve muita dificuldade de comunicação. Isso às vezes atrapalhava a gente, né? Então a gente também ficou limitado a ter experiências no local. E também teve muita dificuldade, 6 pessoas, e ninguém conseguia às vezes fazer um pedido no restaurante. Eu vou colocar pra vocês aqui alguns vídeos de algumas situações que a gente, obviamente, por estar de férias, de turismo, a gente levou na brincadeira. Mas que se a gente tivesse estudado um pouquinho mais de espanhol, tivesse tido um pouco mais da língua ali, muitos momentos a gente teria conseguido resolver coisas mais rápidos, explicar nosso posicionamento várias vezes que a gente precisou falar uma coisa ou outra, pedir uma coisa ou outra. Enfim, ficou faltando alguém que se comunicasse de fato ali, e isso fez muita diferença na nossa viagem, tanto que quando a gente chegou em San Andrés, que o dono da nossa hospedagem falava português, que ele veio pra cá pro Brasil, ele amava o Brasil e ele falava português, isso deu uma grande aliviada pra gente, porque até no momento de pagamento, assim, resolver coisas, a gente tinha algumas dificuldades, então na conclusão geral teria estudado um pouquinho mais de espanhol para ir um pouquinho mais preparado. Eu acho que é um investimento de tempo para a vida e para a viagem que vale muito a pena você realmente se dedicar a estar preparado pelo menos pro basicão, sabe? A gente tava tão assim, ó, que a gente tava completamente aleatório. Eu vou colocar um vídeo pra vocês aqui dos nossos momentos, que foram legais, assim, vieram histórias pra contar, mas eu teria estudado mais espanhol, principalmente depois que eles foram embora e eu fiquei sozinho. Isso eu vou contar em outro vídeo, que foi o momento em que eu fiquei sozinho. Apesar do meu inglês ter me salvado, que eu tenho um inglês que me salva, as pessoas de lá não falavam inglês, então não resolvia muito. Enfim. Olha a parilha. É isso. Pollo a parilha. Arroz. Papa cocita. 3 arepas. Arroz, salada e a papa. Não, é arroz, salada e a papa. É salada ela. É ensalada. Ela sabe que é Murilo? Morillo, a gente tentou traduzir e não conseguiu. É morillo. É Morillo. Tá na Itália agora? Eu quero ter. Relleno. Sim. É de arequipe. Caramelo. Arequipe, tu conhece arequipe? Não é, caramelo não é doce de leite. Essas são as 5 coisas que eu acho que a gente faria diferente, segundo o conceito geral de todo mundo que viajou comigo. Agora eu vou deixar pra vocês aqui nesse vídeo algumas dicas básicas, que são básicas, mas eu acho que faz toda a diferença. São coisas que avisaram pra gente, que a gente experimentou e foi muito legal. São passeios que deram de dicas pra gente e fez diferença na nossa viagem, então vou deixar pra vocês também, caso você queira ir pra lá e precise de alguma dessas dicas, já anota aí, tira um print, enfim. A primeira coisa é limonada de coco. A gente ficou completamente apaixonado e se perguntando como que a gente não bebe isso no Brasil, sabe? Como que ninguém produz limonada de coco no Brasil. Eu não vou saber explicar pra vocês aqui como é que é a produção da limonada de coco, é só pesquisar no Google que você consegue descobrir. Mas é uma espécie de limonada mesmo, com leite condensado, e aí não sei se tem um coco de verdade, acho que eles colocam coco, enfim. A mistura ficou um negócio tão gostoso, aí ficou um negócio cremoso, assim. Todo lugar que a gente ia, a gente pedia a limonada de coco. É muito gostosa, vale muito a pena. Não deixe de ir à Colômbia e tomar a limonada de coco, porque é muito, muito boa mesmo. A gente amou. Nosso projeto era voltar à Colômbia e eu abri uma empresa de limonada de coco no Brasil, porque, assim, sucesso, gente. É uma coisa muito gostosa e precisamos, inclusive, disseminar isso no nosso país urgente. A segunda coisa é uma dica legal, assim, foi uma influenciadora, a Viajando com Gabi, que postou, a gente pegou pra gente, e a gente percebeu também que todo mundo tinha essa ideia lá, sabe? Que é tipo, leva um lookinho branco, porque na cidade amuralhada é legal você ir todo de branco,
porque as casas são coloridas, né, tal. Então, o seu clique, a sua foto vai ficar muito mais legal, porque dá muito mais destaque do que se você tiver colorido. A gente não entendeu por quê, se é realmente por isso, mas tinha muitas pessoas de branco lá. Todos os dias na Cidade Amuralhada parecia que era Réveillon. Tipo, se tinha 100 pessoas, 90 delas tava, tipo, toda de branco. E a gente foi, inclusive, todo mundo, todos de branco. O próprio Réveillon, assim. Então, fica essa dica pra vocês, leva um lookinho branco aí, porque é muito legal de você usar lá. As fotos realmente ficam muito legais, mas é meio que um classicão lá de Cartagena, todo mundo sai todo de branco lá, é Réveillon todo dia. E é bem legal, assim, acho que vale a pena você investir aí no lookinho todo branco, tá? Terceira coisa, em relação ao dinheiro, a gente recebeu essa dica também da Gabi, que era melhor a gente relevar dólar do que real pra trocar lá. Então a gente trocou todo o nosso dinheiro aqui por dólar, e aí como a gente ia em grupo, acho que uma outra dica também que eu não sabia, mas que eu fiquei sabendo nessa viagem, é que quanto mais dólar você compra, mais baixa a taxa. Então a gente juntou o dinheiro de mais pessoas que a gente conseguia na viagem e compramos o dólar todo mundo junto, depois a gente dividiu, isso fez com que a nossa taxa caísse e ficasse melhor pra gente a grana. E a gente levava o dólar pra lá, muitos lugares lá aceitam dólar, foi legal ter dólar lá, é muito fácil de trocar. Sobre troca de dinheiro também já fica uma mini dica, assim. A melhor cotação que a gente conseguiu foi no aeroporto de Bogotá, lá em Cartagena. A gente conseguiu uma cotação boa, mas na rua, dentro do aeroporto de Cartagena, a cotação estava horrível e eu tentei lá 2 vezes. E em San Andrés, eu vou chegar lá na dica de hospedagem pra vocês, o cara da hospedagem trocava o dinheiro pra mim na melhor cotação que eu consegui em todo o tempo que eu estive lá. Então assim, foi muito legal também, foi bem fácil de trocar o dólar por peso colombiano. Então assim, troque em dólar no Brasil e leve o seu dólarzinho bonitinho aí, tá? E muito cuidado, né? Porque você leva o dólar todo em dinheiro. A gente, por isso também, mais um motivo que a gente escolheu ficar em apartamento, porque você estava com quantidade de dólar ali, o seu dinheiro todo da viagem. E é perigoso, assim. É bom você ficar num lugar seguro, tá sempre com esse dinheiro, enfim. É complicado, realmente, andar com dinheiro. E aí já vi na próxima dica, que é sobre o Ricardo e a hospedagem dele, que se chama Tropical Coral, em San Andrés. A gente ficou lá no Tropical Coral. Não é uma hospedagem no centro de San Andrés, o que faz um pouco de diferença, porque a gente tinha que pegar táxi todo dia pra ir pro centro também. Era tipo 20 mil pesos o táxi, a gente dividia, dava barato, mas tinha que pegar táxi, não dá pra ir andando. Mas é uma hospedagem muito legal, porque o Ricardo, ele é um amante do Brasil, ele fala português, a galera lá é muito hospitaleira. Assim, ficar lá foi uma experiência muito, muito legal pra gente mesmo. Ele é do tipo que toda hora pegava a gente, tipo, levo vocês ali no centro, fechava os passeios pra gente, dava as dicas pra gente. Ele é um cara que fica, tanto ele como toda a equipe do Tropical Coral, fica completamente disponível lá pra gente. Isso foi muito legal. Lá em San Andrés, por exemplo, quando a gente chega, todo mundo usa a sapatilha que protege os pés, né, por causa dos corais e tal, em todas as praias. E lá na hospedagem deles tem a sapatilha disponível de graça, que foi um custo que a gente pôde economizar, né, que todo mundo teria que comprar a sapatilha lá, e a gente não precisou comprar, porque eles disponibilizavam lá na hospedagem dele. Eu não sei se outros hotéis também fazem isso, mas todo mundo que eu conheço, de fato, comprou quando foi lá. A gente não precisou comprar, porque utilizamos as dele. E além de várias outras coisas que eles foram muito solícitos. Então eu indico muito lá como um lugar pra ficar. Apesar de não ser no centro, acho que isso é uma coisa a menos. Também não é longe do centro, fica bem perto da praia. No meu vlog do passeio, vocês podem procurar aqui, eu mostrei lá entre a hospedagem. Thiago Brava não apertou o botão. Foi embora? Se despediu de todo mundo ontem por isso. Mentira. Depois eu comento sobre isso. Eu mostrei pra vocês lá naquele vídeo a distância entre a hospedagem e a praia, mas lá é um ótimo lugar pra ficar, uma dica pra vocês deixarem aí. Se vocês forem pra San Andrés, Tropical Coral é uma hospedagem top. Outra coisa teve 2 lanchas que a gente alugou e as 2 a gente alugou do Brasil. É muito importante vocês pensarem nisso, que por exemplo, o passeio o que se chama Paraseio, né, que é o que a gente sobrevoa o Mar de 7 Cores em San Andrés. Não são muitas pessoas que voam por dia, tipo, não é vários daquele voando lá. Então, assim, é bem restrito o número de pessoas que conseguem fazer aquele passeio. A gente só conseguiu, inclusive, porque o Ricardo, que era o dono dessa hospedagem, tinha um contato com o cara, ele conseguiu reservar pra gente, enfim, foi meio que uma sorte, porque a gente não tinha reservado antes. Se você conseguir reservar antes, já é um meio caminho andado.
O passeio de lancha, eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram do Cartagena e Brasil. É um cara que fala português, ele faz passeios para brasileiros e ele é muito legal. Ele foi muito gentil. Teve um ponto que eu vou falar no vídeo de segurança das mulheres que rolou ali com a gente no passeio. Eu acho importante ser falado, porque caso você seja uma mulher ou um grupo de mulheres, eu não sei se é muito legal vocês irem pra esse passeio, mas foi só um ponto, assim. Eu vou contar no outro vídeo sobre segurança de mulheres na Colômbia, rolou uma parada, mas ele é um cara bem legal, eu indico, assim, pra você ir fazer um passeio lá. Ele fala português, então é bem mais fácil você desenrolar com ele. E o outro que a gente fez em San Andrés, também um passeio de lancha, a gente reservou do Brasil. Foi uma média de R$1.000. Quem indicou foi eu Viajando com Gabi. Eu vou deixar pra vocês aqui o contato dele também, pra vocês caso queiram e se interesse. Essa lancha era bem menor, o passeio realmente era bem mais barato. Lá em Cartagena a gente pagou com o Cartagena em Brasil uma média de R$300 por pessoa. E San Andrés a gente pagou tipo R$120 por pessoa. A lancha era menor, mas ainda assim era um passeio de lancha. E a gente achou uma disparidade muito grande de valores, assim. Mas eu vou deixar pra vocês os contatos aqui. Eu indico os dois, mas eu achei realmente esse passeio lá de Cartagena bem mais caro. Apesar de, depois a gente foi perceber que, a lancha era realmente maior, e 2, a distância entre Cartagena e as ilhas era muito maior. Então, provavelmente, ele deveria gastar mais de gasolina e, por isso, é mais caro, né? E pra finalizar esse vídeo, eu vou responder a pergunta que mais me fizeram, tanto aqui no comentário do YouTube, quanto no Instagram, mensagem de amigos, todo mundo querendo saber. A pergunta é: quanto foi a viagem? Quanto que você gastou? Como é que foi isso? E primeiramente eu vou falar pra vocês uma coisa antes de falar o valor. Eu estava com meus amigos, como eu contei pra vocês lá no início do vídeo, a gente estava vivendo o nosso sonho de milhões. A gente estava, depois de 10 anos, se encontrando, indo pra uma ilha do Caribe, então a gente não estava muito no mood econômico. A gente estava realmente gastando dinheiro, saindo, bebendo, indo pra restaurante, vários passeios. Então é importante lembrar que você não precisa ir no lugar e fazer todos os passeios como a gente fez. Você não precisa alugar lancha privada como a gente fez. E automaticamente a sua viagem vai ficar muito mais barata do que a minha. A gente realmente estava no mood de gastar nosso dinheiro, de curtir a nossa vida, porque era a nossa realização de um sonho. Tinha várias coisas que envolvia ali aquela viagem. Então a gente gastou muito mais do que o normal. Eu levei um total de $1.400. O dólar tava uma média de R$5,50. Eu paguei mais ou menos R$7.800, quase R$8.000. Esse foi o dinheiro que eu levei pra passar 21 dias na Colômbia durante todo esse tempo. Eu acreditava que esse dinheiro daria, mas, como eu falei pra vocês, gente, eu tô nesse mood de gastar muito. Então eu acabei pagando. Esse dinheiro era pra pagar hospedagem, passeio, comida, bebida, tudo. Tava tudo incluído nesse valor. Mas eu acabei pagando a hospedagem de San Andrés no meu cartão de crédito e a minha hospedagem de Santa Marta depois que eu fiquei no meu cartão de crédito. Uma foi R$650 de San Andrés, cada um pagou esse valor de R$650. E em Santa Marta eu paguei R$800 pra ficar no quarto privativo. Então eu gastei um total de R$10.000 pra passar 21 dias na Colômbia, tranquilo, sem passar vontade de passeio, sem passar vontade de comida, comendo o que eu queria, gastando dinheiro mesmo, assim, igual a Anitta. Então, assim, foi uma experiência legal. Se eu tivesse feito essa viagem sozinho, como eram meus planos, eu tenho certeza que eu teria gastado metade, porque as coisas lá não são caras. A gente gastou com luxo, champanhe, vou postar aqui pra vocês, champanhe, bebidas, gin, drinks, baladas, restaurantes, não sei o que. Teve um dia que a gente pagou R$80 no almoço. Quando a gente saiu de lá eu pensei, eu nunca pagaria R$80 no almoço no Brasil. Por que eu tô pagando R$80 no almoço na Colômbia? Mas a gente realmente estava naquele momento da gente não estava entendendo bem a culinária. A gente achou que quanto mais a gente pagasse, melhor a gente comeria, e nem foi o que aconteceu. Eu vou fazer outro vídeo contando da minha semana sozinho em Santa Marta. Vou fazer um vídeo também falando sobre a segurança das mulheres na Colômbia, que foi um tema que surgiu lá, porque eu tava com 2 amigas mulheres e elas não se sentiram seguras. Elas deram relatos delas, eu vou trazer pra vocês o que elas falaram e também vou comentar sobre o que eu vi da minha perspectiva de homem, né? Mas das coisas que eu observei. Além de outros assuntos também que envolvem essa viagem e também que envolvem outras coisas, tá? Obrigado se você assistiu mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo.